Graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Aqui, em nossa escola dominical, estamos estudando a revista Nossa Fé, da Casa Editora Cultura Cristã. Tema trimestral: não adianta evitar os assuntos urgentes. Eles não vão embora. Lição de hoje: a igreja e o aconselhamento mútuo. Lição número 10. Texto básico, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Introdução. Alguém já disse certa vez que aquilo que faz o maravilhoso conselheiro tão maravilhoso inclui uma grande quantidade de atributos comunicáveis. Uma verdade consoladora, não é? Como é bom saber que Deus não nos dá uma ordem que Ele mesmo não nos habilite a cumprir. E Ele nos ordenou que nos aconselhássemos mutuamente, como veremos nesta lição. Saber que o Senhor nos dá graciosamente tudo quanto necessitamos para aconselhar é um consolo e um encorajamento, mas é só o começo. Nesta lição entenderemos mais sobre esta ordem e os deveres que dela decorrem. Esse estudo se reveste de especial importância porque, como veremos, a questão que se impõe não é se somos ou não conselheiros. Todos quanto fazem parte do povo de Deus são conselheiros e, de fato, estão fazendo aconselhamento. A verdadeira questão, portanto, é se nossos conselhos são biblicamente orientados e o quanto somos eficientes nesta missão. Essa lição pretende ajudá-lo nisso. Tópico 1. Aconselhamento, um aspecto pastoral. O título de conselheiro pode enganar. Por conta de influências culturais, o termo conselheiro nos sugere um especialista, um profissional da área. Em tese, esse alguém possuiria treinamento diferenciado e seria possuidor de técnicas para lidar com sofrimento, dilemas éticos e problemas interpessoais. Para muitos de nós, esse alguém parece estar encarnado na pessoa do pastor. De fato, o aconselhamento é uma atribuição eminentemente pastoral. Os dons requeridos para o aconselhamento bíblico são precisamente aqueles que Deus exige para o pastorado. Como ministro da palavra, o pastor é chamado para ministrar a palavra de Deus, e isso de maneira tanto pública, na pregação, como privada, no aconselhamento. O ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, e episódios como a redescoberta da lei por Neemias, por exemplo, deixam claro que sempre houve esse caráter duplo
do Ministério Pastoral do Ensino da Palavra de Deus. Contudo, como bem sabemos, o pastor não é o único que prega a palavra. É bem verdade que o ofício de pastor é único, com demandas e requisitos específicos e biblicamente determinados. O dom espiritual e o dever de pastoreio, porém, vão além desse ofício. Outras pessoas no corpo de Cristo podem e devem fazer coisas tipicamente pastorais, ainda que não com o mesmo grau de especificidade. Veja, como se não bastasse a ordem geral do Senhor, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, como que, contemplando a todos nós, comissionando-nos para pregar o Evangelho, temos pelo menos um caso em que um diácono tenha feito isso. Atos 8, 26 a 35. No caso do aconselhamento, mais especificamente, temos uma ordem direta, Colossenses 3,16, aconselhai-vos mutuamente, incluindo-nos a todos. Mais adiante, esse texto receberá atenção mais detalhada. O lugar dos profissionais, entretanto, está resguardado. Eles realmente recebem treinamento específico, mas não se tornam, por isso, únicos. Podem ter mais experiência e treinamento na aplicação das verdades das Escrituras aos problemas que enfrentamos. Mas isso é verdade para todas as demais áreas de serviço da igreja, como assistência social, missões e ensino teológico. Contudo, não são eles que satisfazem a maioria das necessidades de aconselhamento em uma igreja. O conselheiro, na verdade, pode vir em roupagem bem conhecidas nossas, os chamados de pais, amigos, pastores e irmãos. Quando telefonamos para um amigo, pedimos oração no grupo pequeno, ouvimos uma pregação que nos ajuda a ver um texto com maior clareza ou profundidade, somos fortalecidos na fé pelo grupo de discipulado ou conversamos com alguém mais maduro na fé sobre a educação de filhos, relacionamentos ou dilemas pessoais, estamos fazendo e recebendo aconselhamento. Saber que o aconselhamento é uma função pastoral, ao mesmo tempo que nos vemos também envolvido com a nossa missão, dá a essa tarefa beleza e profundidade. Ao nos engajarmos nela, estamos colaborando com o corpo de pastores de nossa igreja local, ajudando-os a carregar os fardos e abençoando o corpo de Cristo de maneira afável e compassiva. Tópico 2: a riqueza da habitação da palavra. Como mencionado anteriormente, o apóstolo nos comissiona ao aconselhamento mútuo. Para entendermos bem o que o Senhor requer de nós por meio das orientações apostólicas, é importante sabermos algumas peculiaridades desse texto. Primeiro, é importante saber
que nem todos os verbos dessa seção que aparecem para nós no imperativo realmente estão. Entretanto, o verbo que nos interessa está. Os demais verbos estão conjugados de uma forma que indicam a maneira como essa ordem é executada. Portanto, caso sua versão da Bíblia não tenha deixado claro, Paulo nos ordenou que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, em toda a sabedoria. Faremos isso ensinando-nos e admoestando-nos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. No contexto para o qual o apóstolo endereça essa carta, a busca por sabedoria escondida era muito grande. O que estava acontecendo é que falsos mestres haviam chegado na cidade, anunciando terem posse de um conhecimento que não havia sido revelado aos apóstolos. Por meio deles, diziam, os colossenses teriam finalmente acesso a essa sabedoria secreta. O apóstolo João vai se referir a essa verdade de outro modo, afirmando que a palavra de Deus se encarnou, e seu nome era Jesus, a quem João Batista veio anunciar. Repare no texto de João que está lá a ideia de revelação, ou seja, de luz sendo lançada nas trevas para iluminar os olhos. Esse era, como já havia sido revelado anteriormente, o papel da palavra de Deus. Note, entretanto, que o benefício de ser iluminado, tal como argumentou Paulo, foi dado somente àqueles que o receberam. Com respeito a essa busca por uma sabedoria que Deus já não nos tenha dado, nosso tempo não difere daqueles tempos apostólicos. Afinal, quão facilmente nos encantamos com as belezas do conhecimento do mundo e somos surdos à sabedoria de Deus. Quantas vezes a Deus, a ciência, faz sua voz conflitante ser ouvida, enquanto Deus ressoa sua doce voz imutável e nem percebemos. Devemos lembrar que, havendo ciência, passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tópico 3. A ferramenta básica: pessoas. Um detalhe que chama a atenção no texto de Paulo aos Colossenses é a referência à mutualidade. É no trato com o próximo que a riqueza da habitação da palavra de Cristo se fará perceptível. A recomendação do apóstolo é para que nos ensinemos e nos aconselhemos mutuamente. Portanto, o aconselhamento acontece quando, no escritório, no restaurante ou em casa, pessoas conversem tendo como base a palavra de Deus, exortando-se mutuamente à obediência e ao amor a Jesus. E a palavra exortar é a chave dessa questão. Podendo também ser traduzida por admoestar,
A palavra para aconselhar usada por Paulo aqui lembra a metáfora que o sábio usou no passado para descrever o relacionamento entre amigos. Em Provérbios 27:17, é curioso notar que se fala em afiar, não amolar, o fio da amizade. Afiar uma faca consiste em remover metal da lâmina para obter novamente o fio, refazendo a angulação desejada na lâmina para o corte. Já amolar é colocar o fio cortante no lugar certo, apenas desentortando os possíveis desalinhos que o fio possua. Aconselhamento bíblico é esse afiar mútuo, que resulta na edificação uns dos outros. Quando o ferro esbarra noutro ferro, ele perde substância, parte de si se desprende do todo. No aconselhamento, uma parte é abandonada para um fim superior, ficar afiado. No aconselhamento bíblico, está claro que o santo esbarrar dos cristãos tem por objetivo desprender o pecado, deixando-o para trás, para que estejamos afiados nas mãos do Senhor. De fato, todos precisamos ser afiados em alguma área. Na verdade, levando-se em consideração nosso contexto, mundo, cultura, nossos desafios, tentações, carne, nossos próprios pecados e o grande inimigo das nossas almas, Satanás, precisamos ser diariamente afiados pela palavra. E tal como na metáfora, o envolvimento de pessoas é requerido. Alguém já disse que o Redentor produz subredentores que podem socorrer outros de forma eficaz naquilo em que precisam de ajuda. O aconselhamento expressa aqueles frutos que apontam para o âmago do que é ser igreja, quer naquilo que já experimentamos pela ação do Espírito, quer o que será como resultado da redenção consumada. Não somos redentores, mas trabalhamos para o Redentor e somos instrumentos para a salvação e santificação do seu povo. Conclusão: o mandato bíblico para nos aconselharmos mutuamente não é fácil de ser cumprido. Precisamos buscar conhecer a palavra de Deus e depender do Espírito Santo para tanto. Como uma expressão de pastoreio, esse aconselhamento mútuo é uma bênção, da qual todos os crentes participam, aliviando as cargas um dos outros. É também uma expressão da riqueza da palavra de Deus, habitando em nossos corações, de modo que demonstra, na prática, o governo de Deus sobre o seu povo. Somos chamados para essa nobre missão e devemos nos engajar nela com confiança, sabendo que Deus usará cada um de nós como seus instrumentos para edificação e crescimento um dos outros. A aplicação: procure estudar mais a Bíblia. Aconselhamento cristão é feito com a palavra de Deus.
Disponha-se a esse serviço. Aconselhamento é uma forma de servir meu irmão com os meus dons e minha vida. Encoraje outros cristãos a aconselhar também. Todos podemos ser uma bênção em alguma medida se nos exortarmos mutuamente. Ninguém é dispensável no corpo de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e até a próxima!